Pessoal, vamos aqui dar início à nossa sexta aula, aula 6, e vamos falar sobre corrente e resistência. Tá? O formato está um pouco diferente, né? Vamos aqui acompanhar em forma de slide, no entanto, não vamos deixar, né, de ser detalhistas nas nossas demonstrações, tá? E discussões de conceitos físicos. Tá? Então, primeiro vamos definir o que é corrente elétrica, basicamente nessa aula, definir o que é densidade de corrente, relação resistência-resistividade, né? E aí finalizar falando sobre supercondutores, semicondutores, né? As aplicações. Okay? Então, basicamente, é isso que vamos fazer na nossa aula. Tá? Ok, então vamos lá. Então, a definição de corrente elétrica, eu peguei aqui um exemplozinho bem básico, bem simples, que é isso aqui. Ó. Então, suponha um fio metálico conectado aos polos de uma bateria. Então, aqui eu tenho uma bateria, polo positivo e polo negativo, e eu vou e conecto os polos dessa bateria, né, vamos dizer assim, ligar um ao outro. Tá? Na prática, o que eu estaria fazendo aqui seria um curto, tá? Seria um curto circuito. Né? Mas aqui eu estou só exemplificando, só para a gente discutir a essência da definição de corrente elétrica. Tá? Então, no interior desse condutor aqui, inicialmente, os elétrons eles estão se movendo de maneira muito rápida, na verdade. Né? Os elétrons livres, a gente chama livres, na verdade eles não são totalmente livres. Eles são fracamente ligados aos núcleos dos átomos metálicos. Por exemplo, se esse fio for de cobre, os elétrons que estão circundando ali, eles são muito fracamente ligados, de maneira que há um movimento desordenado, tá? Dos elétrons. Quando você junta todos os átomos, você tem um movimento desordenado aí no interior desse condutor. Eles se movem de maneira muito rápida, muito rápida. Tá? Então, é só orientar aqui, ó, se você olhar essa figurinha da esquerda, olhe só para essa figurinha da esquerda aqui, antes da DDP. Então, antes de eu ligar a bateria, que a gente tem, se eu pegar um pedacinho daquele fio e dar um zoom e conseguir ver os elétrons se movendo, os elétrons eles vão estar se movendo dessa maneira aqui, desordenados, tá? De maneira que você não tem um resultado líquido, ou seja, você não tem, por exemplo, um fluxo direcionado de elétrons, eles não saem de um polo e vão ao outro se esses polos não estiverem conectados. Tá? Ou seja, se aquele fio lá tiver partido, tá? Se esse fio está partido aqui, eu não tenho, né, eu não estabeleço uma diferença potencial no interior do condutor, então os portadores de carga eles vão ter esse movimento aleatório aqui, tá? Essa velocidade aqui, ó, de movimento dos elétrons é estimada, da ordem de grandeza de 10 elevado a 6 metros por segundo, ou seja, é muito rápido, tá? E aí agora eu vou e ligo, né? Que é essa situação aqui. Essa situação aqui está conectada, né? E aí o que é que vai ocorrer? Ó? A gente sabe que a bateria, já discutimos algumas vezes, vamos discutir com mais detalhes quando a gente definir força eletromotriz na parte de circuitos, mas vou adiantando já que a bateria, por exemplo, uma pilha, você tem reações químicas aqui, e essas reações químicas liberam energia para os elétrons livres se movimentarem, tá? Então, o polo positivo aqui é o polo que está em potencial maior, o polo negativo é o que está no potencial menor, tá? Então, o que vai acontecer aqui é que os elétrons livres, que já estão aqui se movendo de maneira bem desordenada, eles vão sentir a presença de uma diferença de potencial aqui, ó, em cada ponto do fio, né? Vai ter um potencial diferente aqui, tá? Ao longo de todo o fio. Então, todos os elétrons livres que estão no fio, ó, eles vão sentir essa diferença potencial e a gente sabe, né? Toda vez que uma carga sente uma diferença potencial, sobre ela é realizado trabalho, né? Vocês lembraram o trabalho
é menos o valor da carga vezes a diferença do potencial. Eu posso chamar de ΔV. Então, eles vão sentir, né? No caso aqui, ó, os elétrons vão sair, querer ir para o potencial maior, né? É o movimento natural deles. Né? E aí, ó, todos os elétrons que estavam se movendo de maneira bagunçada, eles agora vão se mover de maneira ordenada. Tá? E aí eles passam aqui na bateria, ganham energia através das reações químicas aqui dentro e saem daqui com mais energia. Tá? E aí a gente tem esse ciclo, né? Esse ciclo. Tá? Então, ó, o que acontece é um movimento real dos elétrons, que é do polo negativo para o polo positivo. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que o núcleo atômico ele é muito estável, né? E para você movimentar um núcleo atômico no interior da estrutura do metal, você teria que ter uma energia enorme, né? Por exemplo, energias que, por exemplo, da ordem de grandeza de reações nucleares, que são energias altíssimas. Tá? Então, na verdade, quem se move aqui com facilidade são os elétrons. Tá? Então, o que a gente chama de movimento real dos elétrons é isso. Tá? Aí, ó, historicamente, adotou-se esse sentido convencional aqui, ó, que seria, então a gente tem um sentido real da corrente, né, que é esse sentido aqui, e o sentido convencional é que, por motivos históricos, né, se imaginou que eram as cargas positivas que se moviam. Tá? Então, se você observar aqui, ó, se eu colocar os elétrons, se eu tiver um referencial em que eu estou andando aqui em cima dos elétrons, e eu olhar para os núcleos dos átomos que estão parados, para mim agora, que eu estou no laboratório, né? Então, para mim que estou observando aqui de fora, eles estão parados. Mas um observador que está andando aqui em cima de um elétron, vamos supor, né? Ele vai ver os núcleos positivos, ó, se moverem de maneira no sentido contrário, né? Então, é esse sentido que a gente escolhe para o sentido convencional da corrente. Tá? É como se fosse o sentido de movimento das cargas positivas. Tá? Ou seja, é como um observador, né? Como um observador enxerga se ele se movimentar juntamente com os elétrons. Aí ele vai ver as cargas positivas se moverem, no caso os núcleos positivos, se moverem no sentido contrário. Tá? Então, toda vez que a gente fala de sentido da corrente elétrica, é esse sentido aqui. Tá? Então, qual é a definição da corrente elétrica? Então, a corrente elétrica é um movimento ordenado, tá? Porque quando eu estabeleci a diferença potencial aqui, né? Diferença potencial, por exemplo, ΔV, ou eu posso chamar simplesmente de V, os elétrons sentiram essa diferença potencial e aí foi realizado trabalho sobre eles, ou seja, houve um movimento ordenado, tá? Graças a essa diferença de potencial estabelecida no interior do condutor. Tá? Então, essa aí é a definição, vamos dizer assim, formal de corrente elétrica. Tá? E aí, ó, depois que esses elétrons adquirem esse movimento ordenado, tá? Aí eles vão se mover, ó, aqui eu peguei uma figurinha animada, do que acontece mais ou menos lá no interior da estrutura do condutor. Tá? Todo condutor metálico, em geral. Tá? Então, depois que eu aplico a DDP, né, que eu ligo um polo ao outro, então esse movimento ordenado está acontecendo assim. Né? Então, você tem os átomos, para um observador que está aqui fora olhando, né, os núcleos dos átomos eles estão lá paradinhos e os elétrons é que se movem ó, de maneira ordenada. Né? Antes eles estavam assim, ó, todos bagunçados. Né? E aí nós vamos ver em alguns exemplos, mas aí eu já vou adiantar que a velocidade agora, que eu vou chamar de velocidade de deriva, VD, né, ela é da ordem de 10, ela varia um pouco, tá? Ela vai de 10 a menos 5 a 10 a menos 4 metros por segundo. Okay? Então, depende do condutor. Vocês vão ver que o fato de
cada condutor ele tem uma propriedade que a gente vai chamar de resistência elétrica, e vamos definir. Então, dependendo da resistência e resistividade do condutor, que também é outra propriedade, a resistividade, a gente vai ver, você vai variar, né? O valor da velocidade de deriva varia um pouco. Tá? Então, só para você ter ideia, ó, esse valor aqui, 10 a menos 4 metros por segundo, né, se você transformar, dá em torno, dá uma ordem, né, de metros por hora. Tá? Então, se você for pegar um movimento de um elétronzinho desse aqui, né, da ordem de metros por hora. Tá? Então, é muito, muito lento. E aqui não, quando o movimento é desordenado, ó, olha a velocidade, é muito alta, né? E aí vem aquela pergunta, né? Então, se esse movimento aqui, esse movimento é ordenado, ele é muito lento, os elétrons andam muito devagar no interior do condutor, né? Aqui, ó. Então, como é, por exemplo, que quando eu acendo aqui uma lâmpada, quando eu ligo o interruptor de uma lâmpada, esse fio está partido aqui. Quando eu ligo, eu junto 2 pedacinhos desse fio, ou seja, eu fecho o circuito. Tá? Aí eu fecho o circuito e a corrente flui. Né? E aí, por exemplo, como se explica, né, o fato de você apertar no botão para acender a lâmpada e ela se acender instantaneamente? Tá? Vem do fato de que, na verdade, os elétrons eles não vão sair de uma extremidade, chegarem ali na lâmpada e passar, né, para acendê-la. Tá? Na verdade, os elétrons livres já estão ali. Né? Eles estão se movendo dessa maneira ali. Eles só não estão se movendo de maneira ordenada, que é esse caso aqui. Então, quando você fecha o circuito, ou seja, fecha a chave e liga a lâmpada, os elétrons que já estão ali na lâmpada, né, nos terminais da lâmpada, eles sentem instantaneamente. Na verdade, instantaneamente não seria correto. Né? Eles sentem isso à velocidade da luz, né, que é a maior velocidade em que uma informação pode se propagar. Né? E eles vão ali fazer um movimentozinho ordenado. Tá? E aí a lâmpada acende quase instantaneamente. Mas eu digo quase, é praticamente instantaneamente, né? Porque vamos dizer, a velocidade da luz é da ordem de 3 vezes 10 à oitava. Né? Então, para nós aqui, seres mortais, a gente não consegue perceber, né, um intervalo de tempo tão curto. Tá? Então, é uma curiosidade, né, que às vezes o pessoal se engana, né, pensa que o elétron vai sair de um ponto e ir até a lâmpada para acender. Na verdade, eles já estão lá, né? Eles só não estão nesse movimentozinho ordenado aqui. Tá? Ok. Então, matematicamente, o que a gente tem é o seguinte. Como é que a gente define corrente elétrica de modo matemático? Então, aqui eu vou pegar um pedacinho do fio, da seção do fio, e vou aplicar uma corrente. Tá? A gente sabe que existe uma corrente ali. A seção reta, essa áreazinha amarela aqui, né? Eu estou olhando esse fio de lado, né? Um pouco de lado. Se eu for olhar de frente, essa seção aqui é um círculo, né? É como se o observador olhar aqui, ó, né? Ele vai ver aqui de frente, ele vai ver um círculo, né? Então, essa é o que a gente chama de seção reta, ou seção transversal, tá? Isso é um corte transversal do fio. E aí, como é que a gente define corrente elétrica? Então, a corrente elétrica, né, suponha que esse seu observador ele conseguisse contar o quanto de carga está passando aqui por unidade de tempo. Tá? Ele tivesse um relógiozinho muito preciso e conseguisse contar aqui o quanto de carga está passando aqui nessa seçãozinha amarela. Então, isso é o que a gente define de corrente elétrica. Tá? É o quanto passa de corrente nessa seção por unidade de tempo. Tá? E aí, ó, no SI, obviamente, a carga é dada em coulomb e o tempo é dado em segundo. Então, quando você divide coulomb por segundo,
a gente chama isso, né, de uma unidade especial que é o ampere. Tá? Em homenagem ao o cientista, né, Ampère, né, o mesmo da lei de Ampère, que foi um estudioso aí em eletricidade. Tá? Então, 1 ampere significa que 1 ampere de corrente, se eu digo que essa minha corrente é de 1 ampere, significa que a cada segundo está passando aqui de carga, um total de carga de 1 coulomb. Né? E aí, ó, se você quiser saber quantos, por exemplo, elétrons livres estão passando aqui, né? Basta você dividir, né, a carga total pela carga de cada elétron. Você vai saber quantos elétrons estão passando aqui, que é esse cálculozinho que eu estou fazendo. Então, o número de elétrons que está passando ali a cada segundo no fio, na verdade, né, vai ser a carga que está passando ali pela carga elétrica elementar, que é o Ezinho. Tá? E aí, para a carga de 1 coulomb, então eu divido 1 coulomb pela carga elétrica elementar. Tá? E aí, quando você faz a divisão, ó, você tem aproximadamente 6,2 vezes 10 a 18 elétrons. Né? São muitos elétrons. Né? Então, em 1 segundo ali, se você pudesse contar, que isso aqui é impossível de acontecer, né? Se você tivesse um olho extremamente potente, você contaria 6,2 vezes 10 elevado a 18 elétrons no fio. A gente fala elétrons livres porque os elétrons livres, né, quase livres, eles são os portadores de carga, vamos dizer, eles que se movimentam no caso dos condutores metálicos. Mas, por exemplo, você pode ter para soluções, por exemplo, se seu condutor for líquido, né, você tem íons. Né? Então, os portadores de carga eles são íons, né, íons positivos ou íons negativos. Tá? E aí depende do sistema que você considera. Tá? Então, a gente vai pegar o caso mais simples aqui, que é analisar a corrente no interior de condutores sólidos, né? Condutores sólidos. E mais especificamente, a gente vai ver que os metálicos eles são os melhores condutores. Tá? Então, por isso que a gente sempre pega o exemplo de condutores metálicos. Tá? No entanto, essa corrente aqui, ó, em geral, ela pode, como a definição aqui própria mostra, né? Em geral, ela não necessariamente é constante, ela pode variar no tempo. Tá? Sim, eu esqueci de falar aqui da observação, é que a corrente é uma grandeza escalar. Tá? Por mais que eu represente o I por uma setinha, né, não significa que eu vou somar vetorialmente essa setinha com o outro. Por exemplo, somar vetorialmente uma corrente com o outro. Não. A corrente elétrica é uma grandeza escalar. Então, baixo um número e a grandeza aqui, ó, que é dada em ampere, no SI, para eu caracterizar a corrente. Tá? A gente vai ver que a grandeza vetorial associada à corrente é a densidade de corrente, que a gente vai definir adiante. Tá? Ok. Então, se a gente integrar ó, a relação anterior num dado intervalo, ou seja, de 0 a t, né, eu escrevo dq assim, ó, I é dq dt, então dq é I dt. Integro dos dois lados, integral de dq é q, de 0 a q, e eu estou integrando no tempo, né, então eu vou de 0 a t de I dt. Tá? Então, quando eu digo que q é dessa maneira, ó, I em geral ele não é constante. Tá? Se ele for constante, ele sai aqui da integral e fica simplesmente I vezes T, né? Que é igual a I vezes T. Aqui eu acredito que mais na frente eu escrevo. Tá? Mas se repetir, então, se I for igual a uma constante, então a carga é simplesmente I vezes o intervalo, né? Se você quiser chamar de T ou ΔT. Tá? Então, isso aqui é válido para a corrente constante. Ok? Então, em geral, I pode variar com o tempo. Tá? Pode variar com o tempo. Ok. Então, ó, esse fato aqui ó, enfatiza também a natureza, né, da grandeza.
a corrente como uma grandeza escalar. Então, suponha essa situação abaixo. Então, eu tenho uma corrente aqui, ó, que eu chamei de I0, e aqui eu tenho uma bifurcação. Então, ela se divide em duas correntes, em I1 e I2. Aí, a gente tem que... Aí, se eu perguntasse a você, como é que eu escrevi I1 e I2 em termos de I0? Então, assim, é dado simplesmente pela soma. Tá? Então, I0 é dado pela soma de I1 mais I2. Tá? Então, pode parecer óbvio, mas isso aqui vem de um princípio, tá? Que vocês conhecem muito bem aqui. A carga elétrica ela sempre é conservada. Tá? Ou seja, a corrente que entra aqui ó, em um nó, que a gente chama um nó é esse aqui, né? A corrente que entra em um nó é a mesma corrente que sai do nó. Ou seja, a que entra aqui no nó é I0, isso aqui é um nó, esse pontinho que começa a bifurcação. Então, a corrente que entra nele é I0, é igual à corrente que sai, que é dada pela soma de I1 mais I2. Tá? E quem garante isso é o princípio da conservação da carga elétrica. E esse princípio já é bem estabelecido, né, na física. Tá? Que diz o quê? Que você não pode criar nem destruir carga. Né? Então, se você tem aqui uma quantidade de carga, né, num certo intervalo de tempo, ó, por exemplo, se eu fizer essa vermelhinha aqui, ó, então essa quantidade de carga vermelhinha, ó, quando vem para cá e para cá, ela vai se distribuir de maneira que quando você some as duas, dê a que você tinha. Né? A carga não vai escapar de nenhum lugar. Tá? Não vai escapar para lugar algum. Né? Então, suponha que essa carga, por exemplo, fosse Q0, essa aqui Q1, desculpa, essa aqui Q1 e essa aqui Q2, esse pedacinho aqui. Tá? Aí você sabe, ó, então se ela se conserva, Q0 vai ser Q1 mais Q2. Se você derivar com relação ao tempo, ó, os dois lados, ddt de tudo, né? Então, ddt, quando eu derivo com relação ao tempo a carga, ó, vai me dar a corrente, né? Ó, I é de Q dt. Então, dq0 dt vai ser I0, que é isso aqui, esse termo. dq1 dt vai ser I1, que é a corrente I1, e dq2 dt vai ser I2. Tá? Então, por isso que a corrente, dada dessa maneira, vem da conservação da carga. Okay? Então, a corrente, em geral, ela pode variar no tempo ou não. Tá? E ela pode também variar de sentido ou não. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Tá? Então, a corrente... então, a gente pode ter as formas mais comuns, né, de corrente elétrica. Na verdade, na prática, você tem esses dois tipos de corrente aqui. Tá? É a chamada corrente contínua e a corrente alternada. Tá? O que seria corrente contínua? Corrente contínua é a corrente que, a cada instante de tempo, ela está mantendo a sua, vamos dizer, eu vou dizer direção, mas não caberia muito bem, né? Já que a corrente é uma grandeza escalar. Okay? Mas se eu pegasse aqui, ó, esse fio, por exemplo, uma corrente contínua seria aquela em que a todo momento, ó, os elétrons livres, por exemplo, aqui a gente sabe, né? Esse sentido aqui é o sentido convencional, então é como se as cargas positivas estivessem movendo assim, né? Da esquerda para a direita. Então, os elétrons eles estão se movendo ao contrário, né? Os elétrons livres estão se movendo para a esquerda. Tá? Então, quando eu digo que uma corrente é contínua,
é como eu estou dizendo que o movimento dos elétrons, eles vão continuar, nesse caso aqui da direita para a esquerda, em qualquer instante de tempo. Mesmo que esse movimento ele possa ser mais fraco uma hora e mais forte em outra. Que o que quer dizer é o seguinte, que a intensidade da corrente ela possa ser menor em um certo intervalo de tempo ou maior em outro intervalo de tempo. No entanto, a setinha aqui ela nunca vai inverter, né? Ou seja, os elétrons nunca vão inverter o sentido aqui do movimento. Isso é o que a gente chama de corrente contínua. Então, se você pegar esses três exemplos aqui, né, ó, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, a corrente está variando no tempo, né, a intensidade dela. No entanto, ela sempre está ficando mais positiva, né, à medida que o tempo passa. Já essa aqui, ó, o verde, a intensidade dela está caindo, né, a cada instante de tempo, mas ela não inverteu o sentido, né, os elétrons não mudaram o sentido. Tá? E essa aqui, ó, azulzinha clara, é uma forma, na verdade, é a forma mais comum, né, de você ter. É a corrente contínua constante, né, CCC. Esse caso aqui é constante. Então, em todo instante de tempo, ó, a corrente, além de manter a mesma intensidade, vamos dizer, a mesma direção de movimento, né, dos elétrons, né, o mesmo sentido, vamos dizer, da corrente, ele está mantendo também a mesma intensidade. Por exemplo, poderia chamar aqui um valor I0. Então, a cada instante de tempo aqui, ó, o valor da corrente não vai mudar. Tá? Por exemplo, os dispositivos, os circuitos de corrente contínua, eles são projetados para isso, né? Para que você forneça uma corrente estável. Tá? Então, por exemplo, na prática, quando você liga um circuito, vai ocorrer, por exemplo, uma coisa desse tipo, ó, mas de uma maneira bem rápida. Tá? Então, por exemplo, essa roxinha aqui, ó, a corrente vai subir até um certo valor e depois vai se estabilizar. Ó. Então, na prática, o que acontece é isso no circuito. Tá? De maneira que essa corrente contínua constante sempre é buscada. E o que seria corrente alternada? Ó, se vocês observarem aqui, ó, todos eles aqui estão acima do eixo positivo do I, né? O eixo negativo do I seria para cá. Aqui não. O I, ó, ele pode estar positivo e pode estar negativo. Né? Uma hora ele está positivo, ó, outra hora ele está negativo. Aí volta a ser positivo, ou seja, os elétrons estão fazendo esse movimento, ó, de vai e vem, né? Vai e vem. Vai e vem. Tá? E aí também, para a corrente alternada, você pode ter várias formas aqui de como esse movimento se dá. Nesse caso aqui, é uma função senoidal, tá? Que é também muito comum em circuitos, né? Senoidal. Por exemplo, é a corrente que atravessa os fios da nossa casa. É uma corrente alternada senoidal. Né? E geralmente numa frequência de 60 Hz. O que é que significa isso? Significa que ela está mudando de direção, ó, em sentido a um ciclo de 60 vezes por segundo. A corrente está mudando, de direção. Tá? Então, os elétrons, uma hora, ou estão para cá, ou para cá, para cá, para cá. Na verdade, isso é feito 60 vezes por segundo. Tá? Quando a gente diz que é a frequência da corrente. Tá? No entanto, isso aqui, ó, vocês vão ver, por exemplo, no curso mais avançado, né? Que é a sequência desse nosso curso que estamos fazendo. Tá? Vocês vão estudar a corrente alternada de uma maneira bem detalhada. Tá? No entanto, o nosso foco é aqui, ó. Eu até coloquei uma setinha, né? Como a gente está introduzindo o estudo de corrente elétrica, vamos nos focar aqui para o caso de corrente contínua. Tá? Então, todos os circuitos que vamos abordar são circuitos de corrente contínua.
Tá? Então, um exemplozinho de circuito de corrente contínua é aquele que, por exemplo, bateria de um carro, né? O circuito de de um carro, você usar uma pilha, por exemplo, uma pilha fornece corrente contínua. Tá? No caso do carro é uma bateria, né, de 12 volts. Então aqueles 12 volts ali são fornecidos de maneira contínua. Tá? A corrente ela não está mudando de sentido. Tá? Já na nossa casa, né, vou colocar aqui nossa casa, que o exemplo é o carro, né? A bateria de um carro. Já na casa, a corrente é alternada. Tá? E aí tem um motivo, né? Um motivo de se adotar corrente alternada na residência. Tá? Vem do fato de você conseguir transportar energia através de linhas de transmissão com a menor perda possível, por efeito Joule. Efeito Joule vocês vão ver que é o aquecimento do fio quando se passa corrente, tá? Quando a gente define resistência. Então, quando você consegue transportar por corrente alternada, tá? Quando vocês estudarem isso, vocês vão entender que por corrente alternada você consegue transportar correntes de longas distâncias, né? A energia que a gente consome vem de hidrelétricas, então para que venha de tão longe, é mais viável você transportar por corrente alternada do que por corrente contínua. Tá? Então, bora lá. E aí, ó, o vetor da história é a densidade de corrente, né? Não é a corrente. Então, suponha aqui ó, que eu estou pegando uma seção aqui de um fio. Inclusive, essa seção aqui ó, pode não ser uma seção perpendicular aqui, pode ser uma seção inclinada. Tá? E aí, se você pegar o vetor área é perpendicular a essa seção, né? E o J, vamos supor que o J está apontando para cá, nesse sentido. Então, aqui é uma situação geral, tá? Então, supondo aqui que esse ângulo seja θ, então a gente define, na verdade, a densidade de corrente em termos da corrente dessa maneira. A corrente é dada pela integral de J escalar dA. Então, se você fizer o produto escalar de J escalar dA, vai ser J, modo de J, modo de dA, vezes o cosseno desse ângulo entre eles. Aí você vai fazer isso e somar. Esse aqui eu peguei só um quadradinho, que foi o nosso elemento diferencial. Você vai somar todas as contribuições disso ao longo da superfície, que é o que a integral está fazendo aqui. Tá? E aí, ó, o que seria a densidade de corrente? Tá? Aí eu quero que vocês façam uma analogia com fluxo elétrico. Lembra do fluxo elétrico? Qual era a definição? Era a integral, só que a superfície lá era fechada. Você pode ter um fluxo também numa superfície aberta, né? Então, suponha numa superfície aberta. Tá? Isso aqui eu estou generalizando. Então, suponha que seja uma integral aberta de E escalar dA. Isso aqui é o fluxo do campo elétrico numa superfície aberta. Tá? E aí, olha, eu faço o link aqui ó, com essa equação. Então, se você observar, ó, o I, ele na verdade, é uma medida de fluxo. No caso aqui, o fluxo de corrente. Né? A corrente é um fluxo. Então, é como se fosse uma vazão. Né? Vazão é fluxo, né? Como se fosse uma água aqui escorrendo e você está medindo a vazão da água. Né? Então, para a corrente é a mesma coisa. A corrente também é um fluxo. Né? Um fluxo de quê? De portadores de carga. E aí, quem faz o papel do campo elétrico aqui, no caso, é a densidade de corrente. Tá? E aí, eu escrevi aqui, né? Pela notação, então, você faz essa associação com a lei de Gauss. Né? Então, toda vez que eu falar de corrente, na verdade, eu estou falando de fluxo. É uma medida de fluxo. Tá? E aí, se você conhecer J e você quiser saber a corrente, basta integrá-lo na área. Aqui, né? Resolve essa integral de área aqui.
tá? E aí a gente vai ver que o J ele é bem útil, tá? Para algumas coisas que a gente vai precisar, tá? Você definir a densidade de corrente. E aí, ó, como o J, ele, como a corrente é fluxo, né? A gente pode também definir, ó, como a gente fez lá no caso do campo elétrico. Lembra que a gente substituiu o campo elétrico por linhas de campo, né? Então aqui, ó, como a analogia é a mesma, eu posso substituir, dependendo da situação, o meu J, que é a densidade de corrente, por linhas de corrente. Tá? E aqui ó, a analogia é a mesma. Lembra lá, ó, quando eu tinha linhas de campo, por exemplo, aqui a carga positiva e a carga negativa. Né? Eu tinha linhas de campo assim. Ó, né? Então, nas regiões onde as linhas eram mais juntinhas aqui, né, perto das cargas, elas eram mais juntinhas, o campo era intenso. Quando eu estava em pontos mais afastados aqui, as linhas elas eram mais espaçadas, né? Eram mais espaçadas aqui, né? Então, aqui é a mesma coisa. Para essas regiões aqui, que você tem as linhas mais espaçadas, o J é menor, né? Nessas regiões. E aqui, ó, você tem o J maior. A densidade de corrente aqui é maior. Né? Certo? E por que tem que ser maior e menor o J? Ó, se você observar aqui, eu estou indo de uma região de área maior para uma região de área menor, né? Da área, se eu pegar aqui uma seção transversal, né? Ó, essa áreazinha aqui, ó, é menor do que uma área aqui, se eu pegar, tá vendo? E aí, ó, pela definição aqui, ó, para o caso de uma corrente, se a corrente está se mantendo constante, ou seja, eu não estou tendo fonte de corrente, né? E aí a conservação da carga é válida. Então, para a carga ser conservada, né? E essa equação aqui, ó, manter constante, então se onde J aumentar, a área tem que diminuir, né? E onde J diminuir, a área tem que aumentar, né? Então isso aqui está totalmente de acordo com a nossa representação de linhas, né? Então onde J é maior, a área é menor, né? Então se você espremesse o fio, né, você aumentaria a densidade de corrente, né, que é a corrente por área, né? Ó, no SI, você pegar aqui, ó, se isso aqui é área e isso aqui é corrente, o J só pode ter dimensão de corrente por área. Então, no SI, você mede em ampere por metro quadrado. Tá? Então, se eu afunilo aqui, ó, eu estou aumentando o J, né? Ou seja, a minha corrente por área tem que ser maior para que, já que a área é menor, para que a corrente se mantenha constante. Aqui é o contrário. Como o J é menor, a área é maior, né? Ou seja, minha corrente por área é pequena, mas a área é maior. Então, compensa, né? Para que a corrente se mantenha a mesma. Tá? Aí o caso especial que eu posso ter é se a corrente é uniforme, né? Que é um caso que a gente vai ver com muita frequência, tá? Caso de corrente constante. Então, se a corrente é constante e, além disso, a área é paralela ao vetor J, que é essa situação aqui, ó, no nosso caso aqui em geral, eles não eram paralelos, tá vendo? A área é um pouquinho inclinada aqui. Agora, se eu fizer eles ser paralelos, ó, eu vou ter essa situação aqui. Tá? E aí, ó, o J escalar dA, né, vai ser J dA cosseno de 0, cosseno de 0 é 1, então fica simplesmente J dA. Né? E se a corrente é uniforme, significa que o J é constante na área. Tá? Então, o J sai da integral. Tá? Integral de dA é simplesmente a área. Ou seja, J é igual a I sobre A. Tá?
Então, esse caso é o caso de corrente uniforme, né? Uma corrente constante. Então, quando a gente diz que essa corrente é constante, uniforme, a gente está dizendo que a corrente é estacionária. Tá? Então, toda vez que a gente diz que a corrente é estacionária, significa o quê? Que você não pode criar nem destruir cargas. Tá? E aí eu estou dando um exemplozinho aqui. Ó. Se eu pegasse aqui, por exemplo, uma quantidade de carga aqui, por exemplo, se eu digo a você que está entrando 1 milhão de elétrons aqui por segundo, né? Então, nesse segundo que eu medi 1 milhão de elétrons entrando aqui, eu vou ter que medir aqui 1 milhão de elétrons saindo através desse outro lado aqui, ó, do fio. Então, suponha aqui que eu tenho um fio que ele tá nessa espessura, aí ele fica mais grosso e depois fica mais fino. Tá? Então, se eu pegar 2 segundos e vamos dizer que eu tenha 2 milhões de elétrons, né? Eu consigo medir 2 milhões de elétrons passando aqui numa seção e entrando aqui, ó, nessa superfície, né? Na superfície esquerda. Então, no mesmo intervalo de tempo, eu teria que pegar aqui uma seção qualquer, né? E pudesse contar quantos elétrons passariam nesse mesmo intervalo de tempo, então passaria também 2 milhões de elétrons. Tá? A gente sabe que é muito mais do que isso, mas eu estou aqui só dando um exemplozinho de dado. Tá? E nesses mesmos 2 segundos, aqui ó, sairiam também 2 milhões de elétrons. Então, para qualquer fração de tempo, você tem que observar que você não está criando nem destruindo carga. Né? A carga está sendo conservada a todo momento. Tá? Você não, vamos dizer, não pode inventar uma fonte de carga. Ela não pode surgir do nada. Tá? Então, toda vez que isso acontece, a gente diz que a corrente é estacionária. Tá? E como consequência disso, também a carga ela não pode se acumular de um lado e ficar vazio, né? Outro lado sem nada. Tá? Você pegar uma porção do fio aqui, outra porção do fio aqui, se você pegar, vamos dizer, com mesmas dimensões, você vai medir a mesma quantidade de carga. Vamos dizer assim. Então, significa que o J é constante. Tá? Então, para cada área, você vai ter... para cada porção aqui que você pegar e dividir a corrente que está passando naquela porção pela área dela, sempre vai dar o mesmo valor. Tá? Então, o J é o mesmo. Tá? Então, quando a gente diz isso, a gente diz que a gente está no regime estacionário. Né? No entanto, podem ter correntes não estacionárias, tá? Que é o caso mais geral. Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Okay? Tá aí, ó, a velocidade que a gente tinha falado no começo lá da nossa aula. Okay? A velocidade de deriva pessoal, deixa eu dar só uma olhadinha aqui para ver se está tudo ok com a gravação, tá? Só ver aqui. Então tá tudo ok. Então bora lá. Então, a velocidade de deriva, na verdade, uma curiosidade, né? Eu acredito que surgiu como uma curiosidade para você saber qual a velocidade dos portadores de carga quando você aplicar a DDP no interior do fio. Tá? E aí eu já falei de antemão que isso aqui é bem pequeno. Então, como é que você calcula essa velocidade que a gente chama de velocidade de deriva, que é a velocidade ordenada dos portadores de carga? Tá? Aqui, ó, eu peguei um fio e tirei um pedacinho dele, de comprimento L. Tá? Então, eu conheço o pedacinho desse comprimento L e conheço o valor ó, da corrente. Tá? Eu conheço a área aqui, ó. Tá? E aí,
é me pedido que calcule a velocidade dos portadores de carga aqui, tá? Então, uma coisa que a gente tem que saber desse sistema é quantos portadores de carga por volume eu tenho, tá? Isso aí você vai saber de acordo, por exemplo, com o tipo de material aqui, né? Se é cobre, se é alumínio, para condutores metálicos, né? Então, isso varia muito de acordo com o material, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui eu ilustrei, ó, fiz só por ilustração, o sentido do vetor desse dado de corrente, ó, tá vendo? Que ele aponta, vamos dizer assim, na mesma direção da setinha da corrente, tá? Mas lembra que a corrente é uma grandeza escalar, tá? Então, ó, ele aponta para a direita aqui no caso, né, considerando aqui o sentido convencional, né, que seria dos portadores positivos, tá? E aí, o campo elétrico, só por ilustração, ó, também aponta para cá, não é? Então, o campo elétrico aponta para cá. Se você ligar aqui na bateria, você vai ver que o polo positivo vai estar aqui em cima, né? Então, vai vir assim, né? Então, é como se esses portadores de carga positiva procurassem o polo negativo aqui da bateria, tá? E se a gente lembrar, esse é o sentido do campo, né? O campo ele sempre sai do lado mais positivo para o lado mais negativo, tá? O J está aqui e a velocidade de deriva, ó, é a velocidade do conjunto aqui, tá? Que você calcula. Então, ó, suponha que no instante de tempo aí, eu tiro uma foto, vamos dizer, desse pedacinho do fio aqui de comprimento L, tá? E aí eu queria calcular a carga que está armazenada aqui, ó, nesse instante de tempo, tá? Essa carga, ó, vai ser simplesmente o número de portadores, né, o número, vamos dizer assim, de núcleos positivos aqui que eu tenho, né, vezes a carga de cada um desses. No caso aqui, ó, supondo que cada um tem um próton, então seria o número deles vezes a carga elétrica de cada próton, que é a carga elétrica elementar, tá? Eu estou fazendo aqui com o próton porque lembra que o movimento real é dos elétrons, né? Então, eu posso substituir o movimento dos elétrons, cada elétron, por um próton, vamos dizer assim, que se move no sentido contrário. Então, se eu fosse desenhar aqui, por exemplo, para esse, né, eu teria um elétron associado a ele que estaria se movendo para cá, tá? Então, eu posso substituir isso aqui por um próton que se move para a direita. Tá? Então, por isso que a gente utiliza a carga apenas de um próton. Tá? Ok, então eu multiplicar o número de prótons nesse volume aqui vezes a carga de um próton. Tá? Então, se eu estou chamando N de portadores de carga por volume, então o número de portadores de carga nesse volume vai ser o quê? Vai ser N vezes o volume disso aqui, que é a área vezes o comprimento, já que isso aqui é um cilindro. Tá? Então, a área vezes o comprimento é o volume. Quando eu multiplico o volume pelo número de portadores de carga por volume, vai me dar o número de portadores de carga. Tá? E aí eu multiplico pelo o valor de cada um, da carga de cada um, vai me dar a carga total aqui, ó, nesse pedaço de fio aqui que eu estou considerando. Tá? Aí suponha que eu pego aqui uma seção do fio, aqui, vamos supor essa seção aqui, ó, que eu estou marcando. E aí eu pego e faço assim, ó, eu vou olhar aqui quanto tempo toda essa carga que está aqui, ó, nesse pedaço de fio, vai gastar para atravessar toda a carga, atravessar essa seção aqui, ó, essa seção transversal que eu estou destacando aqui. Tá? É como se eu pudesse contar. Então eu marco o tempo e que toda essa carga, ou seja, da primeira que está aqui até a última que está aqui, vai gastar. Então, esse tempo é dado simplesmente pelo comprimento aqui, do que eu estou pegando, dividido pela velocidade, né, dos portadores de carga. Tá? Então, aí, ó,
utilizando aqui a definição de corrente, tá? Então, I vai ser a carga que está passando aqui, dividido por esse tempo. Então, quando você divide aqui, ó, as duas equações, NA dividido por L sobre VD, o L com L vai embora aqui. Então, fica NA é VD. Aí você escreve VD aqui, joga isso aqui dividindo, né? Aqui. Então, fica VD igual a I sobre ANE. I sobre A é J, né? Lembra? Então, VD, que é a velocidade de deriva, vai ser J sobre NE. Tá? Ou seja, você tem que conhecer o número de portadores de carga por volume. Isso aqui é a carga elétrica elementar, né? E o J, ó, é a corrente sobre a área. Tá? Então, isso aqui, ó, é em módulo, tá? E isso aqui, ó, a gente considerou a corrente constante, estacionária. Estacionária e constante. Tá? É bom a gente frisar isso, que esse cálculo que a gente fez é para uma corrente constante. Tá? Que é os probleminhas que a gente vai encontrar, a corrente ela se mantém constante no tempo, tá? E contínua. Tá? Então, se eu for expressar isso de maneira vetorial, já que a gente sabe que velocidade é um vetor, então você joga ele para lá, e aí vetorialmente você tem J igual a NE vezes VD. Tá? Então, se você observar aqui, para os prótons, ó, como o E é positivo, então o J e o VD aqui, ó, eles apontam para o mesmo sentido. Tá? Então, toda vez que você está calculando a velocidade de deriva, ela sempre aponta na mesma direção da densidade de corrente, que é o mesmo sentido da corrente convencional. Mas se você for admitir o movimento real dos elétrons, então o Ezinho aqui seria, isso aqui valeria a mesma coisa para os elétrons, só que o Ezinho aqui seria negativo, então o seu J apontaria no sentido contrário, vamos dizer assim. Na verdade, o VD, né, a velocidade de deriva, apontaria no sentido contrário de J aqui. Tá? No caso, para os elétrons que eu desenhei aqui. Tá? Então, como vimos, aqui faltou eu escrever, mas como vimos, né, essa velocidade aqui, ó, como você calcula a velocidade de deriva, ela varia de 10 a menos 5 até 10 a menos 4. Então, ela é bem baixa. Bem baixa. Isso aqui é a ordem de metros por hora, por exemplo. Esse aqui é metro por segundo, né? Metro por segundo. Então, esse aqui, ó, por exemplo, é da ordem de metros por hora. Tá? Então, você, para o elétron percorrer aí alguns metros, você precisaria de algumas horas. Então, é bem baixa mesmo. Tá? Ok, então, comportamento dos condutores, tá? A gente agora vai analisar o que é que acontece, né, qual o efeito da corrente no interior de condutores. Tá? Então, aqui, ó, eu estou pegando aqui um condutor, né, um condutor de eletricidade, estou pegando aqui e vou e aplico uma corrente nesse condutor. Estou aplicando uma corrente. Tá? Então, se eu aplico desculpa, o contrário. Eu aplico uma diferença de potencial. Tá? Então, eu estou aqui com o condutor, eu aplico uma DDP aqui, ó, entre os dois extremos aqui. Por exemplo, eu posso ligar uma bateria. Tá? Posso ligar uma bateria aqui. Então, a gente sabe que a corrente é nesse sentido, né? E aí eu aplico a DDP. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: qual a relação entre a diferença de potencial que eu aplico aqui no condutor e a corrente que aparece, né, que é medida? Né? Qual o efeito, vamos dizer assim, de eu aplicar a diferença de potencial, né, em termos da corrente?
Então, experimentalmente, o que se mediu sempre foi isso. Tá? Desde os primórdios da eletricidade, a diferença de potencial sempre é proporcional à corrente que vai aparecer aqui no interior do condutor. Tá? Esse é o resultado experimental. Ou seja, se eu dobrar a diferença potencial, a corrente que me aparece é o dobro. Se eu triplicar, a corrente é o triplo. Tá? Então, é uma relação proporcional. E aí a gente sabe que relação proporcional para transformar em igualdade vai existir aqui uma constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade é justamente o que a gente chama de resistência elétrica. Tá? Ou seja, eu posso escrever R, né? Reescrevendo essa equação, eu posso escrever R como sendo V sobre I. Tá? E aí esse nome, ó, ele é bem adequado. Tá? Porque é uma forma de resistência mesmo à passagem de corrente. Tá? Significa o quê? Que um condutor que tem resistência alta, né? Significa que eu aplico uma DDP alta, mas a corrente que aparece é baixa. Tá? Um condutor de resistência baixa significa o quê? Se eu pegar a mesma DDP que eu apliquei no primeiro, a corrente, né, que vai aparecer vai ser o quê? Vai ser maior. Né? Então, suponha, por exemplo, que eu aplique uma DDP de 220 volts, tá? A dois condutores diferentes. Né? Então, suponha que eu aplique 220 nesse e 220 nesse aqui também. Então, se a corrente daqui, se eu chamar aqui de 1 e aqui 2. Então, se a corrente que apareceu em I2, né, foi maior que a que apareceu em I1, significa o que por essa equação aqui? Significa o quê? Né? Significa que a resistência no segundo foi menor, né, é menor que a resistência do primeiro condutor. Ou seja, se a resistência do segundo condutor é menor, significa que ele, vamos dizer assim, ele deixa passar mais corrente. Né? Ele é menos resistivo à corrente. Já o primeiro, ó, como a corrente foi menor, significa que ele resistiu mais à corrente. Né? Ele deixou passar menos portadores de carga por unidade de tempo. Tá? Então, esse é o significado da resistência elétrica. Tá? E o nome é bem próprio. Né? É uma forma de resistir, né? Ou seja, se você tiver um R grande, significa uma forma de resistir a passagem, né, dos portadores de carga. Okay? Ó, se você dividir aqui no SI, o V é dado em volt e o I é dado em ampere. Então, 1 volt por ampere se chama de ohm. Tá? E aí a gente representa pelo símbolozinho ômega, né? A letra grega ômega. Tá? Então, 1 ohm é 1 volt por 1 ampere. Tá? No entanto, a gente pode, ao invés de enfatizar o dispositivo como o dispositivo em si, né, ou seja, a forma geométrica dele, a gente pode evidenciar o material de que é formado o condutor. Tá? Você pegar propriedades estruturais do condutor. Né? E aí também é útil, tá? Às vezes a gente saber dessa propriedade. Então isso a gente faz através, na verdade, do campo elétrico. Tá?
a gente tem que fazer através do campo elétrico. Então, e usar também a densidade de corrente ao invés da corrente. Então, se você analisar aqui, ó, essa equação, eu estou relacionando o campo elétrico com a densidade de corrente. Tá? E a proporcionalidade aqui dos dois é esse ρ que eu chamo de resistividade. Tá? Essa forma é análoga a essa. Ó. V igual a RI. Tá? Naquela, ó, que é igual a ρ vezes J, ó, o papel do potencial, lá quem faz é o campo. Né? O papel da resistência, lá quem faz é a resistividade. E o papel da corrente, lá é a densidade de corrente. Tá? Então, é uma forma, vamos dizer assim, de a gente analisar esse comportamento aqui, ó, vamos dizer, da resistência que o condutor, né, oferece aos portadores de carga de uma maneira, vamos dizer assim, mais localizada, né, mais local, tá? Vamos dizer assim, de forma microscópica, a gente pode dizer assim. Ok, então é igual a ρ vezes J, né? É definido dessa maneira. Isso aqui também é empírico, tá? É medido. Tá? Então, se eu for tomar o módulo aqui, ó, o ρ é simplesmente o módulo do campo dividido pelo módulo da densidade de corrente, que a gente chama de resistividade elétrica. Tá? E aí, ó, vamos analisar aqui as dimensões. Tá? Ó, no SI, o campo elétrico a gente mede em volt por metro e o J em ampere por metro quadrado. Então, quando você dividir um pelo outro, vai ficar volt por ampere vezes metro. Volt por ampere é o ohm que a gente acabou de definir aqui. Um ohm é 1 volt por 1 ampere. Tá? Vezes metro. Então, fica ohm vezes metro. Então, toda vez que a gente tiver no SI, a gente mede resistividade elétrica por ohm vezes metro. Tá? A gente ainda pode definir outra grandeza, que é o inverso da resistividade. A gente chama de condutividade. Tá? E, obviamente, como é o inverso, no SI, ó, esse aqui é ohm vezes metro, aqui vai ser ohm, metro menos 1. Tá? Então, a condutividade elétrica seria o inverso da resistividade elétrica. Ou seja, um condutor que tem resistividade alta tem condutividade baixa. Tá? Já se ele tem resistividade baixa, ele tem condutividade elétrica alta. Ou seja, ele permite que os portadores se movam com mais facilidade. Tá? Então, condutividade alta, mais facilidade, significa resistividade baixa. Condutividade baixa significa que a estrutura do material ali do condutor, ele está resistindo mais à passagem dos elétrons livres. Então, a resistividade é alta e a condutividade é baixa. Tá? Então, é assim que a gente interpreta essas grandezas. Tá? E aí, ó, a gente pode relacionar a resistividade com a resistência. Tá? E aí vocês vão ver que a resistência é uma propriedade do condutor em si, né, da sua forma geométrica. Já a resistividade é uma propriedade do material de que é feito o condutor, apenas isso. Tá? Então, para isso a gente pega aqui ó, também uma porção do condutor, de comprimento L, área A, e aqui eu estou com uma diferença potencial V aplicada, tá? E aí a corrente vai surgir, né, devido a essa diferença potencial. Então, se eu pegar a definição de ρ, ó, ρ é sobre J, nesse caso aqui, ó, se eu estou numa diferença de potencial, por exemplo, se meu campo é constante, nesse intervalozinho aqui, então eu posso escrever E como sendo V sobre L, né? Lembra que V é o campo vezes a distância, né? Mas quando o campo é constante. Então, eu estou pegando uma áreazinha que o campo seja constante. Tá? E o J, para uma corrente constante também, é I sobre A.
Tá? E aí, o campo é constante por quê? Também da definição aqui. Ó. Se eu considerar a corrente constante, tá? A densidade de corrente constante, isso aqui ó, é uma propriedade do material. Então, se isso aqui tem que ser constante, e o J é constante, o meu E só pode ser constante, nesse caso aqui, tá? Que a gente está analisando. Então, E é constante, e aí pode ser escrito dessa maneira aqui. Ó. O E é o V sobre L. Tá? V sobre L e o J é I sobre A. Tá? Para uma corrente também constante. Tá? E aí, quando você faz a relação aqui, ó, faz o primeiro vezes o inverso do segundo. V sobre I é a definição de resistência que a gente acabou de definir. Tá? Reescrevendo aqui, ó, jogando esse A sobre L para o outro lado e multiplicando por Rho, fica L sobre A, e aí a gente encontra a relação entre resistência e resistividade. Tá? Então, se você olhar, ó, a resistência é uma propriedade do dispositivo. Por quê? Porque ele depende ó, das dimensões. Nesse caso aqui é o comprimento, né, desse fio, se eu estou considerando isso aqui como um fio, e a área aqui, ó, da seção transversal do fio. Tá? E aí, o Rho é uma propriedade do dispositivo, ou seja, só depende do material que é formado esse meu pedacinho de fio aqui que eu estou analisando. Tá? Então, sempre lembre, resistência é uma propriedade do dispositivo e resistividade é uma propriedade do material de que é feito. Então, o cobre tem um valor, isso é tabelado, é constante. Tá? Então, todo fio de cobre que você pegar, independentemente do tamanho, tá? Se é grande, se é pequeno, se é... Enfim, ele sempre vai ter o mesmo valor da resistividade, que é Rho. No entanto, a resistência, como depende das dimensões do fio, vai variar. Tá? E aí, ó, se você observar, ó, por exemplo, para esse caso aqui do fio, quanto maior a área, menor a resistência para um mesmo comprimento. Tá? Então, se eu pegar um fio aqui do mesmo comprimento, mas de área maior, né, de área maior e do mesmo comprimento, vamos dizer que esse comprimento seja L, né, e a área seja maior, então significa que a área maior, a resistência vai ser menor, ou seja, ele vai oferecer menos resistência para os elétrons que estão passando aqui no interior dele. Tá? E é até intuitivo, né? Como se os elétrons tivessem mais espaço para passar aqui. Tá? No entanto, se a minha área for menor, eu for diminuindo e ficando pequenininho assim, ó, os elétrons vão ter menos espaço para passar e vão ter mais resistência elétrica. Tá? Já em relação ao comprimento, o L, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Também é intuitivo, por quê? Se você pegar esse, agora se você pegar um da mesma área, sendo de um comprimento maior, né? Sendo de um comprimento maior e a mesma área. Então os elétrons ó, que vão passar, eles vão colidir aqui ó, com os núcleos dos átomos, né? E vão perder mais energia, né? Vão perdendo de maneira que a corrente ela encontra mais resistência, porque ela vai atravessar um comprimento maior, vamos dizer, L2 maior que L, que esse L. Então ela vai atravessar aqui ó, um caminho maior e vai ser oferecido a essa corrente mais resistência. Então por isso que a resistência é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Tá? E aí a constante de proporcionalidade aqui é o material, né, que vai dizer também, né? Depende do material também. Depende do comprimento, da área e de que é feito. E aí eu trouxe uma tabelinha para vocês verem ó, a resistividade de alguns materiais. A prata, cobre. Né? A prata é um pouquinho
um pouquinho melhor de se conduzir, né, a eletricidade do que o cobre. Né? Se fosse escrever o ouro estaria aqui, ó, em cima. Ele é melhor do que a prata e o cobre ainda. Tá? No entanto, para custo-benefício, se utiliza o cobre, né? Que ele é mais barato e conduz bem, ó, em relação a esses outros aqui. Tá? Se for escolher prata, prata a gente sabe que é caro. Né? Então, o cobre aqui ele se torna o melhor custo-benefício para você usar. E aí é o fio mais usado, né? Nas nossas casas, nos circuitos elétricos que a gente convive. Tá? E aqui tem outros valores. Ó. Então, se vocês olharem, olha a ordem de grandeza aqui como é pequena. Né? Aí, ó, o silício aqui, ó, ele já é, a gente vai discutir isso, ele já é um semicondutor. Tá? Uma hora ele conduz eletricidade, uma hora ele não conduz. Uma hora ele é condutor, outra hora é dielétrico, isolante. Então aqui, ó, veja que já mudou. Estava em 10 a menos 8, foi para 10 a terceira. Tá? Então, aqui, ó, a resistividade é maior, ou seja, a resistência, você pegar um fio e medir a resistência, vai ser uma resistência maior para os portadores de carga. Tá? E o vidro aqui, ó, que já pega aqui a parte dos dielétricos, né? Olha só o quanto é grande a resistividade, ó, em relação aos metais, né? Então aqui é diferença enorme, né? Aqui praticamente os portadores de carga eles não se movem, né? Com essa resistividade altíssima. Por isso que ele por isso que o vidro é isolante, né? Vamos dizer assim. Né? Então, só para vocês terem noção aqui das ordens de grandeza da resistividade, dependendo do material que você está utilizando. Né? Alumínio, tungstênio, ferro, enfim. Né? Lei de Ohm. Então, o que seria a lei de Ohm? Muitas pessoas dizem que essa equação é a lei de Ohm. Tá? Isso aqui é a definição de resistência, né? De resistência elétrica. Né? E aí é uma afirmação errada dizer que isso aqui é a lei de Ohm. Tá? E a gente vai ver que, na verdade, a lei de Ohm não é isso. Tá? Isso aqui, na verdade, é o comportamento. Se você me der uma DDP, que eu aplicar no condutor, isso aqui vai me dar a corrente que vai aparecer no condutor, né, dependendo da resistência dele. Tá? Então, essa equação vale para qualquer situação. Tá? E aí, ó, o que seria um condutor que obedece à lei de Ohm? Tá? Então, aqui eu tenho dois exemplos. Ó. A corrente em função da DDP. Tá? A corrente que aparece no condutor em função da diferença potencial que eu aplique. Então, se vocês observarem, ó, nesse caso aqui, ó, a corrente ela cresce de maneira proporcional no tempo. Tá? Então, se você pegar intervalos de tempos iguais, você vai ter variações iguais de corrente. Nesse caso aqui, não. Se você pegar intervalos de tempos iguais, você vai ter variações diferentes para a corrente. Tá? Então, para esse condutor aqui, eu digo que ele é um condutor ôhmico, que é o que obedece à lei de Ohm. Esse aqui é um condutor não ôhmico. Tá? É aquele que não obedece à lei de Ohm. E o que seria a lei de Ohm? O condutor que obedece à lei de Ohm é aquele que, quando eu aplico uma DDP a ele, sempre vai aparecer uma corrente que é diretamente proporcional. Tá? Ou vice-versa. Né? A corrente que o atravessa é sempre diretamente proporcional à diferença de potencial que é aplicado nele. Tá? Então, aqui ó, tem um condutor ôhmico. Né? E aí, o condutor ôhmico, ó, quando você aplica aqui ó, a definição de resistência, né, você sempre vai ter um R constante para cada ponto que você pegar aqui. Né? R não é V sobre I. Então, por exemplo, se você pegar o V aqui, ó, que está aqui, esse V, e dividir por esse I que está aqui, vai ser igual vai dar o mesmo resultado que se você dividir esse Rzinho desse Zinho aqui.
E vai ser o mesmo resultado se você dividir o V, esse V medido aqui, por esse I que está aqui. Tá? Sempre vai dar o mesmo valor de R. Então, isso é o que a gente chama de condutor 1. Aqui não, né? Isso aqui, ó, tá zero, a corrente é zero, e de repente dá um pulo aqui na corrente. Né? Ela sobe de maneira bem rápida. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de condutor não ohmico. Ok? Então, sempre ter esse cuidado. O pessoal também erroneamente, às vezes, chama isso aqui de segunda lei de Ohm, essa relação. Tá? Não tem nada a ver isso aí. Okay? E aí, ó, uma consequência, né? Como o pessoal viu, né? Que os condutores, quando atravessados por corrente, né, eles ofereciam uma resistência elétrica, né? E aí também mediu-se que, ó, pela conservação de energia, se a energia está sendo perdida, se a energia a gente tá perdendo energia, essa energia tem que estar indo para algum lugar, né? A lei de conservação da energia, ela é bem direta quanto a isso, né? Você não pode criar ou destruir energia, né? A energia ela só pode ser transformada. E aí observou-se, ó, que no caso de qualquer fio que passa corrente, né? A parte da energia ali da bateria, né? Na verdade, a energia que a bateria está produzindo ali, né, está sendo convertida em energia térmica. Tá? Então, a bateria perde energia em forma de calor. Por quê? Porque observou-se, né, que quando você atravessa um condutor por corrente, né, esse condutor ele esquenta, né, e aí está o destino, né? Então, que a gente falou, né, a energia ela não está sendo destruída, ela está sendo convertida em forma de calor. Né? Então, a bateria, com o tempo, ela vai se descarregando. Por quê? Porque quando você liga ela a um circuito, os elementos lá geram uma resistência, né, que vai dissipando a energia dessa bateria. Tá? Então, lá, aquele movimentozinho que eu mostrei aqui, ó, vou voltar lá no começo. Tá? Ó, esse movimentozinho aqui, ó, dos condutores, dos portadores de carga, né, eles estão perdendo energia aqui, ó, pelas colisões, né, e essa energia aqui está sendo transformada em calor. Tá? Então, a explicação é praticamente essa. Tá? A energia é transformada em calor porque devido às colisões internas ali dos portadores de carga entre elas e entre os núcleos, né, que estão paradinhos ali, os núcleos positivos. Tá? E aí, ó, dá para se levar vantagem, né, dessa propriedade. E aí você constrói dispositivos justamente para potencializar esse efeito, que é o que a gente chama de resistores. Então, uma representação de um resistor, né, é isso aqui, né, esse zigue-zaguezinho aqui, que a gente vai ver muito quando a gente estiver estudando circuitos. Então, o resistor tem essa função, né, de segurar, vamos dizer, a corrente e converter, né, dissipar a energia em forma de calor. Então, na prática aqui, ó, nos dispositivos eletrônicos, você pode ter, em geral, resistores são assim, ó. Eles são, essas faixinhas coloridas são para classificá-los, né, para você identificar o valor da resistência. Tá? Então, a resistência do resistor, você utiliza aquela mesma definição, né? Se você aplicar uma diferença potencial e medir a corrente ali, dividir um pelo outro, vai lhe dar o valor da resistência, no caso aqui, né? Da resistência desse resistor aqui. Tá? E aí, ó, esse resistor aqui que a gente encontra muito, né, em lojas de eletrônicos, cada faixazinha dessa aqui é para indicar para você combiná-las e dizer o valor da resistência.
né, do resistor, do valor de R aqui, tá? E aí eu coloquei uma tabelinha, que é um código de cores. Então você pode ter, em geral, né, pode variar um pouquinho, você pode ter resistores ainda com mais uma informação, tá? Mais uma faixa ou duas, enfim. Mas a mais comum é essa aqui, tá? Então, como é que você lê a resistência de um resistor desse, tá? Então, as faixas que estão mais juntinhas, você coloca para a esquerda, tá? Aqui, ó, no caso, mais juntinhas. E aqui eu tenho dois tipos de resistores, um de 4 faixas e o de 5 faixas, tá? Esse de 5 faixas é mais preciso, porque diz o valor da resistência e ainda diz a tolerância, que é vamos dizer assim, a margem de erro, tá? Ele é mais preciso. Então, por exemplo, esse aqui de cima, a primeira faixazinha é verde, então o primeiro número é verde, então é 5, ó, tá aqui 5. O segundo é azul, 6. E o terceiro é amarelo. Mas esse amarelo, ó, pega no preto daqui, tá? Então vai para o 0, né? Vai para o 0. Então você substitui por esse preto aqui, tá? Então é 560 quiloohms. Por que quiloohms? Porque... Cadê? Tá aqui. Isso, porque o fator de multiplicação aqui, ó, é 1000. Tá? Foi 1000. Esse vermelhinho, esse aqui, ó, o vermelho, ó, vai ser 2. Tá vendo? Ó, 2. O laranjinha aqui, ó, é 3, então o 3. E o outro vai ser 7, ó, que é esse lilazinho aqui, tá vendo? Então, 2, 3, 7. O preto aqui, ó, é o fator multiplicador. Então, você vai multiplicar 237 por quanto? Fator multiplicador por 1. Tá? Então, vai ser 237 vezes 1, 237 ohms. Tá? E aqui é a tolerância dele, ó, tá marronzinho, significa que a tolerância dele é mais ou menos 1%. Então, a resistência dele pode variar de 1% a mais do que isso, ser isso aqui mais 1 ou isso aqui menos 1%. É a faixa de erro aqui. Nesse caso aqui, ó, a tolerância é de 10%, tá vendo? Que é esse pratazinho aqui, né? Esse último aqui, ó, prateado. Tá? Ok? Então é isso que a gente usa para classificar os resistores. Tá? Ok. E aí, ó, o efeito Joule que eu falei, né? Você usa o resistor para potencializar o efeito de dissipar a corrente e transformar em calor, né? E aí, o pessoal percebeu isso, né? E utilizou, né? Então, o efeito Joule é dado pelo aquecimento do condutor quando o mesmo é atravessado por uma corrente. Então, quando o aquecimento é suficiente, o condutor emite luz. Por exemplo, no caso dessas lâmpadas incandescentes, que a gente não usa mais, né? Elas se aquecem tanto que emitem luz. Né? E aí utilizou-se, né, foi um dos primeiros tipos de lâmpada, né, que a humanidade começou a usar, tá? Que gasta uma quantidade enorme de energia, porque dissipa muita energia em forma de calor, então ela aquece muito, essa lâmpada aqui. Hoje a gente tem lâmpadas de LED, né? As lâmpadas de LED são extremamente mais eficientes que essa, né? Porque o LED ele dissipa pouco calor, então ele gasta menos energia e ele emite mais luminosidade. Tá? Aqui o ferro, né? O ferro elétrico, ele utiliza resistências aqui para aquecer. Né? E o chuveiro também, né? Você tem uma resistênciazinha aqui, ó, no interior dele, né? Que passa corrente aqui e aquece a água, né? E a água sai quentinha aqui. Tá?
E aqui também tem um dispositivozinho, né, que é um fio terra, que ele é conectado, né, um aterramento para que você não leve choque aqui quando você tomar banho. Tá? Então aí aplicações do resistor, né, tá muito no nosso dia a dia aí, tá? Uma coisa importante também que a gente tem que definir é a potência em circuitos elétricos. Porque lembra que a energia está sendo convertida, né? No caso de um circuito, é a energia que está sendo fornecida pela bateria, né? Ela está sendo convertida, no caso do resistor, em calor. Mas se eu tiver, eu posso ter também, por exemplo, vocês vão ver que tem outro dispositivo chamado de indutor, né? Que ele também dissipa a energia do sistema. Ele guarda um pouquinho da energia do sistema. Tá? Então, como é que eu calculo dizer, a potência elétrica, que a gente chama, que é a taxa de conversão de energia de um dispositivo? Tá? Coloquei interrogação aqui porque esse dispositivo pode ser qualquer um. Tá? A equação que a gente vai demonstrar é em geral. Tá? Pode ser para um resistor, ou para um indutor, ou enfim. Tá? Então, ó, se uma quantidade de carga dq atravessar o dispositivo aqui, ó, um certo intervalo de tempo dt, tá? A energia potencial vai variar em du. E quem é esse du? Pela definição, né? A gente pode escrever a variação da energia potencial como sendo quem? V dq, né? Lembre lá da aula de energia potencial, né? Foi o comecinho da discussão. Tá? Então, vai ser essa diferença potencial aqui, vezes a variação de carga. Como eu sei que a carga é a corrente vezes o tempo, né? Pela definição que a gente viu, então fica V vezes I vezes dt. O dt foi o tempo que aconteceu essa variação da energia. Tá? E aqui eu falo, né? De dt. E V é constante, porque é a diferença potencial que eu estou aplicando aqui nos terminais, ó, A e B, né, pela bateria. Né? Então, a bateria está fornecendo uma DDPV que é constante. Tá? Então, pela lei da conservação de energia, como eu já falei, né, a energia elétrica fornecida pela bateria ela tem que ser convertida em outra forma de energia. No caso do resistor, foi calor. Tá? E, dependendo do dispositivo, pode ser, por exemplo, se for um capacitor, o capacitor ele pode pegar essa energia aqui e vai armazenar nas placas dele, né? Entre as placas aqui, no campo elétrico aqui. Tá? Então, dependendo do dispositivo, acontece um efeito diferente. No entanto, para todos eles, se eu quiser calcular a taxa com que essa energia está sendo transformada, eu faço simplesmente a variação temporal ó, dessa equação. Então, se eu fizer du dt, eu vou ficar com a potência, né? Isso aqui é uma definição também que a gente conhece muito bem lá da mecânica, né? A potência é a variação da energia no tempo. Tá? E aí, se eu fizer du dt aqui, ó, vai sobrar quem? I vezes V, né? Se eu fizer du dt aqui, ó, né? Então, a potência é simplesmente I, que é a corrente ó, que está passando aqui no dispositivo, tá? Vezes a diferença potencial que é aplicada aqui, ó, nos terminais do dispositivo, que é o que está sendo aplicado pela bateria. Tá? E isso desconsiderando, por exemplo, nesse caso aqui, essa DDP é a mesma da bateria, se eu estiver desconsiderando a resistência do fio, tá? Interior. Que é o que a gente vai usar muito, tá? Quando a gente estiver falando de circuitos. Tá? Estiver desconsiderando a resistência do fio e a resistência interna da bateria também. Tá? Então é isso, pessoal. Toda vez que eu tiver um dispositivo ligado a uma fonte de corrente, a taxa com que ele está consumindo a energia da minha bateria, da minha fonte de corrente, é simplesmente a corrente vezes a diferença potencial que está sendo gerada ali. Tá? Isso vale para qualquer dispositivo. Aí, para o resistor, especificamente, ó, eu faço V igual a RI, né? Que é a definição de resistência. Então, se eu fizer V igual a RI, aí fica assim, ó. Se aqui é RI, vai ficar RI quadrado, né?
ou seja, I quadrado R. Ou, então, eu posso escrever a potência em termos da resistência e da corrente, ou em termos da resistência e da diferença de potencial, que dá no mesmo, né? Então, aí eu substituía não o V agora, mas o I, né? Que I é V sobre R, então ficaria V quadrado sobre R, tá? Só você fazer aqui, ó. Então, no primeiro caso, eu substituí V igual a RI, deu aqui a primeira, né? I quadrado R, e depois eu substituí aqui, ó, o I por V sobre R, né? E aí que deu essa segunda aqui. E aí depende do seu problema, né? Se você quiser conhecer a corrente e a resistência, a potência é dada por essa. Se você conhecer a diferença potencial e a resistência, você calcula a potência por ela, tá? Que representa a taxa de conversão, nesse caso do resistor, ó, da energia elétrica, né, que está sendo gerada pela bateria, em energia térmica, que é o calor dissipado naquele resistor. Tá? E aí, para finalizar, a gente vai falar do que são semicondutores e supercondutores. Então, o que seriam semicondutores? A definição geral, são materiais que diminuem sua resistividade com o aumento de temperatura. Tá? Então, o próprio nome está dizendo, ele é semicondutor. Uma hora ele conduz, né, eletricidade, né, uma hora flui corrente nele, outra hora não. Então, quem é que vai determinar a hora que ele vai fornecer corrente ou não? É a temperatura dele. Então, quando a temperatura vai aumentando, né, ele vai permitindo que os elétrons livres se movam no interior dele. Ou seja, a resistividade vai diminuindo. E, consequentemente, a condutividade, que é o sigma, vai aumentando, né, já que é o inverso da resistividade. Tá? Isso aí é explicado quando vocês estudarem física moderna, né? E aí tem uma explicação que você faz utilizando bandas de condução, né? Bandas de valência, enfim. Tem uma discussão que você consegue explicar esse efeito, tá? nos semicondutores, tá? Mas para cá, como a gente está introduzindo aí no nosso estudo, então vocês vão entender com mais detalhes isso quando vocês estiverem estudando estruturas cristalinas, tá? E aí vocês vão entender o comportamento deles, tá? Então, os mais comuns que a gente tem são o silício e o germânio, tá? O silício, ele é o segundo elemento mais encontrado na superfície terrestre. Eu coloco até aqui, essa observação, tá? E também é o que é mais utilizado para a construção, e aqui a gente tem uma aplicação de painéis solares, tá? Aí você faz um processo, você não utiliza ele puro, como ele é encontrado na natureza, você dopa, faz um processo de dopagem, é como se você tirasse a pureza dele, e aí você consegue construir essas placas solares, tá? E aí qual é a intenção aqui? A gente viu que ele aumenta a condutividade, né, com a temperatura. Então, quando ele está aqui no sol, né, ele aquece, e aí ocorre, né, também aqui o princípio de funcionamento aqui é também o efeito fotoelétrico, né, que é a propriedade de você arrancar elétrons, né, assim você dá mais energia, né, você conseguir desprender os elétrons para que eles se movam com mais facilidade. Tá? O efeito fotoelétrico também é um efeito que vocês vão estudar muito bem em física moderna. Aqui foi até o prêmio Nobel, foi o prêmio Nobel de Einstein, né, do efeito fotoelétrico. Tá? Então, você dá energia aos elétrons que estão aqui ligados no núcleo do átomo, eles conseguem energia para escapar do núcleo do átomo, e aí você gera corrente aqui nessas placas. E essa corrente, quando você soma tudo,
vai lá para dentro da sua casa e alimenta, né, os seus aparelhos domésticos, né, televisão, enfim. Tá? Então o Sol, né, então aqui tem uma conversão de energia. Você converte a energia térmica, que é o calor, né, que é a radiação que está incidindo aqui, em corrente elétrica, né, em energia elétrica. Tá? E aí você utiliza aqui essas placas com semicondutores. Tá? Você também tem os supercondutores. Né? O nome está dizendo aqui, eles são supercondutores. Então, eles conduzem eletricidade com uma resistência muito baixa, baixíssima. Né? Então, o supercondutor é aquele que consegue eliminar o efeito Joule, né? Que é o efeito de dissipação em calor, quase por completo. Né? Então, aqui é o contrário. Com o supercondutor, o semicondutor, ele conduz eletricidade na medida que você vai aumentando a temperatura, e no supercondutor é quando você resfria. Então, se você for pegar um condutor e resfriar ele muito, muito, até que você consiga chegar perto do zero absoluto, ele vai tender a se transformar, né, ter esse comportamento de supercondutor. Né? Então, ele vai praticamente oferecer resistência zero, né? Mas nunca vai ser zero na natureza. Né? Você nunca consegue, por exemplo, eliminar a força de atrito, né? Por mais lisa que seja a sua superfície. Então, a mesma coisa do condutor. Né? Por mais que ele conduza com praticamente zero resistência, mas sempre vai haver uma pequena resistência. Tá? Então, o pessoal também se aproveitou dessa propriedade. Por exemplo, na China, ó, é o lugar em que você tem, né, o maglev. Então, o maglev é um trem que funciona lá na cidade de Xangai. Ele está em operação já há vários anos. E o que é que acontece? Ó? Esses trilhos aqui, ó, do trem, eles são resfriados para temperaturas baixíssimas, tá? E aí, combinado com alguns ímãs, ele consegue gerar. A gente vai ver que o campo magnético gerado por um fio, ele é proporcional à corrente. Tá? E aí, quando você resfria aqui, você consegue passar correntes altas. Por quê? Porque lembra que a resistência é baixa, a corrente é alta, né? R igual a V sobre I, né? Então, resistência baixa significa corrente alta, né? Então, como eu estou diminuindo a resistência do fio, né? Porque eu estou resfriando, eu estou tornando ele um supercondutor. Então, a corrente tende a ser grande aqui, e como o campo magnético é proporcional à corrente, então o campo magnético vai ser muito alto. E aí o campo magnético alto é como se você... Aí eles orientam o campo magnético de maneira que você tenha polos iguais. Por exemplo, no trilho você gera um campo magnético assim, e no trem você gere um campo magnético também no mesmo sentido. Então eles vão se repelir, né? Então, quando eles se repelem, vai chegar um momento que o trem aqui, ele não vai alcançar, ele não vai tocar o trilho aqui, por causa dessa repulsão dos campos magnéticos, né? Tanto do trilho como do trem. Então, por isso que ele chama maglev, porque ele levita, ele flutua, né, sem tocar aqui no trilho. E aí, um movimento desse você não tem atrito, né? Porque você não tem um contato do trilho com o trem. Tá? E aí você consegue desenvolver, né, velocidades altíssimas desse maglev. Tá? E aí também economizar combustível, né? Porque o atrito ele dissipa muito o combustível. Tá? Então esse maglev ele funciona, ele vai de Xangai até outra cidade lá. Acredito que o percurso é de 30 km. Então vocês podem pesquisar um pouco sobre isso. E aí ele faz esses 30 km em poucos minutos. Tá? É bem rápido mesmo. Tá? E aí lá já tem um protótipo sendo desenvolvido
desse maglev, aqui tem uma foto dele, tá? Bem mais moderno, né, o design dele, e ele pode chegar a 600 km por hora. Então, bem rápido, tá? Usando propriedades supercondutoras, né? Uma outra aplicação é no LHC. LHC é o colisor de Hadron, né? Esse LHC é bem famoso, acredito que você já tenha ouvido falar sobre ele. É um projeto assim, muito ambicioso. Tá vendo aqui? Aqui tem um homem em pé, para você ver o tamanho desse monstrengo, né? Ele é um acelerador de partículas que está na fronteira entre a França e a Suíça. Tá? E o comprimento dele ele é circular, né? E esse comprimento desse círculo dele assim é cerca de 27 km. Então, para você ter ideia. Tá? Então, isso aqui é um túnel, ó, você vê a grossura dele, e tem um comprimento de 27 km, né? Em forma de círculo. Tá? Então, vocês podem pesquisar aí na internet. Tá? Então, o objetivo do LHC é colidir, né? Acelerar partículas, por exemplo, próton, colidir um próton com o outro. Tá? E para você fazer isso, para observar o que eles querem, né? Eles querem observar partículas que são muito menores do que os prótons. Então, você tem que acelerar esses prótons de maneiras que eles tenham bastante energia, né? Eles atinjam velocidades próximas à da luz e que, quando você choque um com o outro, saia muito fragmento ali. É a mesma coisa, imagina que você quiser pegar duas pedras, né? E quiser chocar duas pedras e parti-las em pedaços menores. Então, para que você consiga partir a pedra em pedaços menores, você tem que dar mais energia para elas, né? Você tem que jogar uma contra a outra bem forte. Se você jogar fraco, você parte em pedaços grandes, né? Mas se você joga ela uma em direção à outra com força, né? Você parte em pedaços cada vez menores, dependendo da energia que você aplica, né? Então, é a mesma coisa para o próton, né? Se você chocar um próton contra o outro, como o próton já é bem pequeno, né? Então, você tem que ter uma energia muito alta, né? Para acelerar esses prótons e eles colidirem e saírem aqui as faíscas, né? Os fragmentos que eles estudam. E foi nesse estudo, por exemplo, que descobriu-se o bóson de Higgs, né? Bóson de Higgs, né? Que foi a única partícula, vamos dizer assim, que faltava para fechar o modelo padrão. Tá? Vocês podem ler sobre isso. Deu até o prêmio Nobel ao Higgs, né? É um velhinho lá. O Higgs que elaborou a teoria, né? Que essa partícula de Higgs é chamada partícula de Deus, que dava massas partículas a todas as outras. Aí ele ganhou o Nobel. Foi recente agora, né? Não lembro bem o ano no momento, né? Mas foi nessa década passada que a gente viveu. Tá? Então, e aí, para que você consiga acelerar esses prótons, né, de maneira muito, muito energética, você tem que gerar, é o mesmo princípio daqui do maglev, né? Você tem que gerar correntes altíssimas. E aí você tem que ter supercondutores para gerar essas correntes altíssimas e gerar campos magnéticos altíssimos também. Tá? Campos elétricos e campos magnéticos, né? Para acelerar os prótons, né? Porque também a gente vai ver que tem a questão da força magnética também, né? Tem a força elétrica e a força magnética. Tá? E aí, mais uma aplicação do supercondutor. Tá? Então, com isso, pessoal, a gente termina a nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado e até uma próxima.